A minha origem era muito difícil imaginar isso. Eu nasci na roça brava, vivi como agricultor até os 15 anos, fiz todo o trabalho de roça que você possa imaginar, desde capinar milho, plantar arroz, feijão e roçar pasto. Era isso que eu fazia, descalço. Só fui calçar sapato depois dos meus 16, 17 anos. Então não podia nunca imaginar que chegaria ao Congresso Nacional como eu cheguei. Esse salão verde aqui conta muita história. Às vezes a gente reunia um grupinho aqui para discutir um assunto do plenário, bater papo, outros conversar outros assuntos, mas era muito comum as pessoas saírem um pouco do plenário e virem para aqui para uma conversa. E passar pelo salão verde para ir nos gabinetes que ficam atrás lá. Muito comum, inclusive na época o gabinete do doutor Ulisses. Eu, quando fui líder aqui, que era uma bancada enorme, a maior bancada da Câmara, a bancada decisiva para qualquer votação, nós reuníamos a bancada quando tinha um assunto mais polêmico e decidíamos na bancada. Decidido na bancada, todos votavam no plenário. Eu chegava lá, eu encaminhava, era voto, não tinha escapatória. Quando tinha maior presença no plenário, essa turma daqui era mais do PMDB e a turma da direita era de lá. A turma da Arena era de lá. Fui o vereador mais votado da cidade sem gastar um níquel. Mas é um níquel mesmo. Não fiz nenhum impresso, não tive nenhum papel. O meu material de campanha, o meu concunhado, que era muito meu amigo, ele ia nas gráficas e conseguia recorte de papel. Pedia a gráfica para a guilhotina fazer aquele retangular, aquela fitinha assim. Foi numa fábrica de carimbo e mandou fazer um carimbo para o vereador Tarcísio Delgado, 1308, PMDB. Então, o que eu fazia? A minha mulher, a mulher desse amigo, ele, tudo, ficavam carimbando ali aquele negócio, aquelas fitinhas, e é o material de campanha que eu tinha no dia seguinte. Só, exclusivamente isso. Aconteceu que eu fui o vereador mais votado da cidade. Como eu não tinha muita ambição de fazer carreira política, eu não quis repetir vereador. Porque o normal era repetir vereador e tal. Eu falei, não quero, eu vou ser candidato a deputado estadual. Se for, muito bem, se não for, acabou, eu vou cuidar da minha vida. O MDB está de olho em tudo. Eu, como deputado estadual e líder da bancada, promovi uma líder do doutor Ulisses lá na Assembleia de Minas. Na reunião do doutor Ulisses, dentro da Assembleia, não houve nada igual no Brasil. Entupiu a Assembleia de Estudantes. A anticandidatura do Ulisses foi a campanha mais didática da política brasileira existente até hoje, de todas as campanhas que possam ter ocorrido por aí. Doutor Ulisses, um líder político reconhecido, com Barbosa Lima, sobrinho da Associação Brasileira de Imprensa, de vice, sair pelo Brasil disputando uma eleição que não ia haver. Foi uma coisa deslumbrante, uma coisa impressionante em termos de didática. Estou aqui dizendo para vocês que eu sou candidato sem poder ser eleito, porque não pode acontecer isso que está acontecendo. Então, a denúncia mais forte que podia haver. A anticandidatura fez o PMDB estourar em 74, no Brasil inteiro. Fez, quantos senadores? 21, 26, a maioria absoluta de senadores. E no Brasil todo teve um resultado magnífico. Eu, em 74, lá em Minas, já era dos autênticos. Porque os autênticos tinham núcleos nas assembleias. E a nossa Assembleia de Minas, nós tínhamos 3 colegas, eu e mais 2, que eram do grupo autêntico. Já na bancada de Minas, como deputado estadual. Então, eu cheguei aqui em 75, na Federal, já conhecia os líderes dos autênticos todos, muito. O Alencar Furtado, Marcos Freire, Chico Pinto, a turma enorme, aquele pessoal todo. Do Rio Grande do Sul, muita gente, Alceu Colares, João Gilberto, Odaci Klein. O Ulisses e o Tancredo e o grupo deles, devagarinho eles foram ficando autênticos. Está entendendo? Eles, no início, nos hostilizavam muito, inclusive.
O grupo do Autêntico sofreu muito com eles, porque não tinha vez para nada dentro do partido. Mas devagarinho, eles quando viram a coisa rodando, eles eram muito inteligentes, muito preparados e muito argutos, né? Eles iam mudando. Quando foi mais para o final, já era o Ulisses, acabou sendo líder dos Autênticos. Líder não de fato, de direito, mas de fato, o grande nome, né? Acabou sendo o grande nome na Constituinte e tal. Mas eles não admitiam o Constituinte muito no início, não. O debate da Constituinte era mais travado por nós, dos Autênticos. Tanto que eu digo sempre, e é verdade, só a história, cada dia vai contar mais, quem puxou o Brasil para a Constituinte, para a democracia, foram os Autênticos. Não tinha, é o grupo dos Autênticos. O primeiro discurso da tribuna da Câmara sobre Constituinte é meu. Daí, a necessidade de uma obra definitiva, com a consolidação de todos os preceitos constitucionais num só instrumento, que se aproveite o que há de valioso, que se expurgue o que há de excesso, que se crie o que falta de necessário e consigamos deste trabalho a Constituição para o Brasil. Aí o que acontece? O presidente na época, que era o Célio Borges, o presidente, não é ele, mas aí a casa censurou a publicação do meu discurso no Diário Oficial. Fui no gabinete dele, falei, ô Sérgio, pelo amor de Deus, presidente, vocês me censuraram o discurso? Censuramos. Eu falei, vocês censuraram a publicação no meu discurso do AI-5, porque eu reproduzi. Eu falei, para registro da história, vou reproduzir aqui em totum esse escárnio, esse absurdo que chama AI-5. E transcrevi o AI-5. Eles censuraram a publicação. Falei, presidente, afinal de contas, a AI-5 não é uma legislação que está em vigor? Qual o mal eu publicar uma coisa que está em vigor? Ele falou, justamente porque está em vigor, que foi censurado. Quem foi para o exterior para conversar com os exilados? Fomos nós, 5 autênticos, certo? Eu que organizei o grupo, que eu fui como relator. Eu peguei e convidei João Gilberto, Odaci, Luiz Henrique e Ailton Soares. E fomos para a Europa conversar com... Fomos nós. Fomos primeiro Itália, onde tinha muitos exilados, da área acadêmica principalmente. A turma de São Paulo, professores que foram punidos e tal, e foram exilados, não tinha muito da área política, não. Nem lembro da área política quem estava lá, se tinha algum. Lembro da área acadêmica, muita gente. Depois fomos até Genebra para estar com Lisânias, tá? Fomos aonde mais? Fomos em Lisboa, tinha poucos, conversar um pouco também. E mais algum lugar, a memória está falhando. Eu sei que nós concluímos em Paris, que é onde reuniu o maior número de exilados lá e de mais importante na área política. Arraes, Brizola, Zé Maria Magalhães. Tá. Aí, nesse dia que nós reunimos lá na livraria do Zé Maria Magalhães, atrás da Notre Dame, tinha 16 exilados. A reunião foi quando os exilados, Arraes, Brizola e os outros, falaram, meus amigos, meus companheiros, obrigado, vocês vieram aqui, maravilhoso e tal. Agora, vocês estão querendo uma anistia ampla, geral e restrita, não conseguem e não votam. A anistia que está lá permite que nós voltemos para o Brasil? Permite. Então vota esse negócio de pressa. Alguns falaram assim, desse jeito. Vota rápido, chega lá e vota. Nós queremos voltar para o Brasil para ajudar vocês a conquistar o resto. Nós estamos aqui isolados, juntos, longe, e vocês lutando lá, e vota esta. Depois nós vamos conseguir lutar pelo resto. E tal. Aí nós chegamos aqui no Brasil, 10 dias depois, vamos votar da anistia. É o mesmo que deixei. Que a sua juventude. É mais consciente ainda do que é do meu tempo. Que os seus trabalhadores souberam abrir os caminhos da democracia. Governadores de todos os estados estão aqui para dizer aquilo que o Brasil está sentindo. E o povo, na sua presença,
nesta manifestação impressionante, que é a maior concentração da história política de São Paulo e do Brasil. O PMDB, com o apoio da Frente Liberal, que reuniu políticos de vários outros partidos, lança Tancredo Neves para presidente, com José Sarney de vice, para concorrer dentro do campo do adversário, no colégio eleitoral montado pelo próprio governo. Na verdade, da posse, nós fomos na missa de posse, às 18 horas, lá na Dom Bosco. E quando nós estávamos, uma hora depois de chegar no Piantela, jantando, chega a notícia que ele estava internado grave, que não podia tomar posse. Aí nós viemos tudo para aqui, para a sala do doutor Ulisses ali. Eu cheguei aí, o doutor Ulisses já estava aí, e nós viemos todos, começou a vir, chegar foi chegando a noite inteira. E ali o pessoal discutindo. E aí aquele negócio, né? Uns defendendo a posse do Sarney, outros defendendo a posse do doutor Ulisses, que havia uma divisão na interpretação constitucional. Eu, por exemplo, achava que era o doutor Ulisses. Já achava. Ele acabou revelando também que achava, embora ele não tivesse manifestado nada antes. Ele estava sentado na mesa dele, só ele sentado, todo mundo em pé. E aí chegava não, é o Sarney. Aí chegava, não, o jurista tal disse que é o senhor. E aí cada um trazia um jurista aí. E essa conversa foi esticando para a noite adentro. Eu fiquei em pé do lado do doutor Ulisses aqui. O doutor Ulisses sentado na mesa dele, eu aqui. E vai para ali fora. Quando chego ali para as 1h da manhã, mas já de madrugada, chega o emissário do João Figueiredo. Chama o doutor Ulisses e fala para o doutor Ulisses: doutor Ulisses, se o senhor for tomar posse, eu vou colocar a faixa. Nele eu não coloco. Doutor Ulisses, tá bom, muito obrigado. O cara foi embora. E nós ficamos ali, continuando discutindo. Uma certa hora, devia ser lá umas 2h da manhã. Esse ato é o ato que eu guardei na minha memória e não esqueço como é que foi. O doutor Ulisses estava sentado, levantou, bateu na mesa com força. Amigos! Amigos, vamos para casa. Às 10 horas nós temos que estar aqui para dar posse ao doutor Sarney. Ele que é legitimamente o sucessor. Observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eu valorizo o Ulisses demais nesse ato. Ele revelou um desprendimento, porque ele era doido para ser presidente. A presidência estava na mão dele. É só ele falar, eu interpretei aqui, eu mesmo tenho que assumir. Pronto, está resolvido. Mais passivo que com o Sarney. Ele não, ele achou que era golpe, ele falou, não podemos sair do golpe dando golpe. Foi a expressão que ele usou. Que Deus nos dê coragem, Tancredo Neves, e força para que não esqueçamos o povo e não a reneguemos. Foi 1975, né? Foi, 74 eu fui candidato, deputado federal em 75. Eu que estreiei aqui, a quadra e o apartamento. Aqui nessa sala que nós estamos agora, um dia eu cheguei aqui, vindo da Câmara, já tarde, noite, e cheguei, daí um bateu a minha porta. Estava um deputado que morava aqui no prédio, de Minas, e um deputado da Bahia, que eu conhecia bem, não era das minhas maiores relações, mas conhecia. Chegaram. Ô, Tarcísio, viemos aqui falar com você e tal. Ô, tal, meu vizinho. O negócio é o seguinte, está voltando o orçamento, e nós queríamos queria que você, como líder, que está havendo uma dificuldade lá, para encaminhar uma emenda a favor da empresa, acho que era OAS, parece.
tenho grande certeza. Depois você confere. Acho que é essa, que é a da Bahia também. E está havendo uma dificuldade e tal. Aqui na minha sala. Eu falei, ô deputado, dirigindo ao meu vizinho, o outro eu conhecia pouco. Posso te dar o nome depois, se você quiser. Falei, ô deputado, você me desculpe, mas este assunto de orçamento eu não trato aqui na minha casa. Não fique com raiva, mas esse assunto eu não quero conversar. Aí eles despediram e foram embora. Porque eu dispensei eles daqui, que eles vieram conversar sobre emenda para a empresa. E eles faziam muito isso na época. Comissão de inquérito sobre os anões do orçamento, que era uma comissão mista, Câmara e Senado, foi quando eu era líder, que acabou dando na cassação dos anões do orçamento. De todos que foram indicados pela comissão para o plenário, para sugerir na cassação, eu como líder, o único que eu fui à tribuna defendê-lo foi o Ibsen Pinheiro. Os outros 7, eu não fui e votei pela cassação. Lógico, foi um período de tensão, mas a cassação correu sem grandes transtornos. A cassação desse grupo e a comissão dos anões do orçamento despertou um pouco a atenção daqueles que pensavam em prevaricar e corrupção. Evidentemente que não eram só os 7 ou 8, tinha mais, só que não foram envolvidos naquele processo. E naquela época já havia, na Câmara, no Senado, mas eu digo mais na Câmara, aqueles deputados que a gente sabia que faziam negociações com as empresas. Tá? A Câmara sabia. Mas num ano eleitoral, surgem no Congresso obstáculos à aprovação do Fundo Social de Emergência. Fernando Henrique diz que a aprovação do fundo é essencial para zerar o déficit público. Sem ele, o plano e o ministro da Fazenda podem ficar sem qualquer alternativa. Eu negociei com o Fernando Henrique todos os dias, enquanto a matéria estava tramitando na Câmara, e ele intransigente demais, ele não aceitava. Marcamos a reunião para o penúltimo dia de prazo. E fomos para a Câmara e chegamos lá, entramos pela noite e vimos que não aprovaria. Não aprovaria porque esses deputados votariam contra, ele precisa, sem esses votos não aprovaria. Aí esvaziamos o plenário para não dar quórum, para deixar para o último dia. E fomos para um lugar aqui perto de Brasília, uma granja do Sérgio Mota, que era muito ligado. Eu, Mário Covas, Serra, Luiz Henrique, que era presidente do PMDB, Pimenta da Veiga, salvo engano. Era esse. Mas aí fomos para o dia seguinte, montamos a reunião lá, e durante a reunião eu vi que não aprovava, fui na mesa da diretora, lá do presidente, e disquei para o ministro. Falei, ministro, não passa, ministro. Se não passar a emenda da educação, vai ser derrotado o Fundo Social de Emergência. Ele ponderou aí, ele não cedeu, ele ponderou que tal. Mas como eu insistia que só passava, ele pegou, bateu o telefone meio nervoso e falou assim, então faz o que você quiser. Bateu o telefone. Aí, na mesma hora, eu fui lá, fiz a emenda e comuniquei o plenário, a bancada da educação, que estava aprovada a emenda. Aí veio a votação, nós aprovamos o Plano Real, já pela madrugada. O presidente da República trocou primeiro 110 mil cruzeiros reais. Fernando Henrique Cardoso, através do Luiz Henrique e do Pimenta da Veiga, insistiram muito comigo para eu assumir o DNR. Eu não queria, já tinha ido para o juiz de fora, estava cuidando da minha vida e tal, na advocacia. Eles me chamaram aqui, e eu falei que não aceitava e tal, mas aí um dia eles me ligam, Tarcísio, vem aqui, que o Fernando Henrique quer falar com você, o presidente quer falar com você. Eu falei, bom, vim, fui com eles lá. Cheguei lá, o Fernando Henrique começou a me ponderar para eu assumir o DNR. Eu falei, não quero, eu sou advogado, DNR é um negócio mais para engenheiro, não é bem da minha...
Ele falou, não, não tem nada a ver. Lá não é técnico, é gestor. Técnicos são os engenheiros e tal. E eu preciso de você lá. E aí o Fernando Henrique usou um argumento, né? Falou, eu fui o melhor ministro da economia do Brasil e sou sociólogo. Por que você não pode ser diretor? Ele jogou isso na minha cara ainda. Mas aí os companheiros insistiram muito, Luiz Henrique, que era muito meu amigo, meu irmão, assista, é bom, importante para o partido é difícil, o Fernando Henrique quer te colocar. Eu acabei aceitando. 1 ano, 5 meses e meio, estava no DNR. Recebo uma comissão do Acre. O governador, com os 3 senadores juntos e com os 8 deputados juntos. Bancada total do Acre, lá no meu gabinete. Eles já tinham ido no ministro, tentado lá e tal, e o ministro falou, não, é no DNR. Porque o ministro resolveu, por uma razão qualquer, negociação com o governador, passar para o Acre 15 milhões de reais para cuidar de alguma coisa, para obra, era obra. E eles já tinham ido antes no DNR, eu falei, eu não libero. Para eu liberar esses 15 milhões, é preciso que o ministro me passe 78 milhões que eu estou devendo às empresas já catalogadas aqui pela ordem. Antes disso, eu não posso liberar, porque eu me avacalho aqui. Eu tenho uma cronologia, de acordo com a entrada, para não ter privilégios. Agora, se eu faço isso, eu não posso fazer mais nada. Tal, foi, tá. Então, nós vamos sair daqui agora para o ministro. Um direito que os senhores têm, então. Aí eles saíram mesmo e foram para o ministro. Aí ligaram para mim, o ministro ligou, Tarcísio, queria ponderar você. Falei, ministro, você é meu superior. Você pode ordenar a despesa. Eu não ordeno a despesa, nesse caso, que me desmoraliza. Aqui eu estou moralizando o DNR. O pessoal está respeitando a ordem. Está tudo certinho. Como é que eu vou fazer um negócio? Não posso, porque aí fura. Então. No dia seguinte saiu. Ele ordenando a despesa. No dia seguinte saiu a minha demissão do DNR. A história é essa. A Açominas, para que era? Para produzir aço do nosso minério. Mas o que acontece? A política entrou na Açomina, politicagem, não a política, politicagem, e aí aconteceu que a Açomina, num determinado momento, era para ter 350 funcionários e tinha 3.500. Cabia de emprego dos políticos daquela região. A Vale do Rio Doce é a expressão do entreguismo brasileiro, desses governos brasileiros. A Vale do Rio Doce foi vendida, minha filha, por um preço que no primeiro ano, o lucro daquele ano pagava o preço que ela... Qual negócio que você compra que no primeiro ano o negócio se paga? Não existe. A Vale foi assim. Então, passou para a iniciativa privada. E agora estão fazendo com a Petrobras a mesma coisa. Eu não sou contra a iniciativa privada. A iniciativa privada pode atuar e deve ter lucro, mas regulada pelo Estado democrático. Tem uma coisa que o Estado democrático que representa todos nós, bom, rico, pobre, miserável, todo mundo. Esse Estado tem que regular a atividade privada, para que ela não abuse como está abusando. Não disputo mais cargos, mas não deixo de fazer política 1 minuto sequer. Porque eu sou daquele conceito que vem de Aristóteles. O homem é um ser essencialmente político, que ele dizia. E o homem é um ser essencialmente... Aquele que fala que não é político já está fazendo política.